Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus nos console e fale poderosamente ao nosso coração. O salmista, em determinado momento, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por motivo de força maior, a pandemia tem revelado números um pouco elevados esta semana na nossa cidade de Muzambinho. Por isso não nos reuniremos como igreja do Senhor na casa dele. Nós nos reuniremos em espírito nas nossas casas para louvar e adorar o nome do nosso Deus. A transmissão do culto será pelo YouTube e nesta hora nós fazemos essa meditação também com o propósito de louvarmos, de adorarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus nesta hora. De fato, é muito bom, é muito importante nós louvarmos, nós adorarmos o nome do nosso Deus, aquele que é o único digno de toda honra e de toda a glória. Na nossa última conversa pelo YouTube, na última quinta-feira, nós falamos sobre os dois caminhos apresentados pelo Salmo 1. O Salmo de número 1 da palavra de Deus nos fala sobre dois caminhos. Um vão sem sentido e que perece, e que é caminho de morte. Outro, caminho de bem-aventurança, de felicidade, de sucesso e salvação. O primeiro, o caminho vão, o caminho que perece, é o caminho de quem não teme a Deus. O segundo, o caminho da bem-aventurança, o caminho do sucesso, o caminho da salvação, é o caminho daquele que vive, como diz o salmista no Salmo 91, à sombra do Onipotente, daquele que vive no esconderijo do Altíssimo. Mas trilhar esse caminho passa pelo apreço à lei de Deus, passa pelo apreço à palavra revelada pelo Senhor, à Escritura Sagrada. O Salmo 1, no versículo 2, nos diz que o bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita
de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor dia e noite. É interessante que o termo meditar aparece em quase todas as versões da palavra de Deus. A Almeida corrigida, a Almeida revista e atualizada, a Nova Almeida atualizada, a Nova Versão Internacional, Almeida século 21, a Bíblia de Jerusalém, nos trazem a expressão medita. Porque de fato é importante nós meditarmos na lei do nosso Deus. Estudar o pensamento, o conteúdo de, pensar sobre, ponderar, preparar alguma coisa amadurecendo longamente. Essa seria uma definição simples do termo meditar. Quando nós olhamos a definição de meditação, hoje muito comum ser exercida por pessoas que querem ter por meio desse caminho, dessa situação, algum benefício. A definição de meditação que é uma palavra, que é uma prática, que engloba relaxamento corporal, diminuição da respiração, levando a um estado de paz, calma e tranquilidade, tanto física como mentalmente. Há pessoas que praticam a meditação, talvez não a meditação na palavra de Deus, meditação em outros sentidos, mas a própria Bíblia nos diz que meditar na palavra de Deus é algo de suma importância na nossa vida. Fato é que a Bíblia hoje é muito usada de forma científica. Há muitos que leem a Bíblia e até a estudam de forma científica para falar sobre ela, para preparar uma mensagem, para preparar uma palestra. Há outros que usam a Bíblia de forma mística, como se ela tivesse em si um poder sobrenatural, como se ela fosse um amuleto. E muitos não a usam como ela deve ser usada, como palavra de Deus que fala ao nosso coração. Se queremos trilhar o caminho de Deus, é necessário usar a Bíblia dessa forma. Usar a palavra de Deus, usar a Escritura Sagrada da forma como ela precisa ser usada, como palavra de Deus, como a voz de Deus que fala ao nosso coração. E por quê? Eu diria, nós devemos usar a Bíblia, usar a Escritura Sagrada como voz de Deus, como palavra de Deus, porque assim viveremos de acordo com a vontade de Deus. O salmista no Salmo 1, no primeiro versículo, ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É por meio da Bíblia que nós não seremos ímpios. É por meio da Bíblia, por meio do conhecimento da vontade de Deus, é que nós não seremos pecadores, que nós não viveremos na prática do pecado. É por meio do conhecimento da Bíblia que nós não viveremos como escarnecedores, como zombadores de Deus, da presença dele. É necessário conhecer a Bíblia, é necessário meditar nela, é necessário apreendê-la, guardá-la no coração, porque ela contém a vontade de Deus, e é porque nela que aprendemos quem Deus é e o que Ele requer de nós. Para não andar no conselho do ímpio, para não se deter no caminho dos pecadores, para não se assentar na roda dos escarnecedores, para viver de acordo com a vontade de Deus, é necessário usar a Bíblia como ela é, como palavra de Deus que fala ao nosso coração. Mas nós devemos usar a palavra de Deus como ela é, como voz de Deus, não somente
porque assim viveremos de acordo com a vontade de Deus, mas também porque é assim que seremos bem-sucedidos. O salmista, no versículo 13, ele diz que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que nela medita de dia e de noite, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Todos querem ser bem-sucedidos, todos querem prosperar, mas são poucos que querem caminhar para que isso seja realidade na sua vida. A história bíblica nos traz Josué. Josué foi alguém escolhido para liderar o povo de Deus. Foi aquele que assumiu uma multidão inumerável, uma multidão rebelde, uma multidão que muitas vezes não gostava de fazer a vontade de Deus, que não gostava de conhecer o desejo de Deus para a sua vida. Aquele servo de Deus assume aquela multidão com a missão de possuir a terra prometida, de conquistar aquela terra que Deus havia prometido há tantos anos atrás ao seu povo. E Deus se vira para o servo dele e diz: olha, Josué, se você quer ser bem-sucedido, você precisa viver, você precisa pautar a sua vida de acordo com a minha vontade. Porque para se ter sucesso é necessário cumprir, é necessário viver de acordo com a vontade de Deus. Precisamos usar a Bíblia Sagrada, precisamos usar a Escritura Sagrada como ela é, como palavra de Deus, como voz de Deus. É porque assim é que viveremos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque é assim que seremos bem-sucedidos. Como eu já disse, todos querem ser bem-sucedidos. Mas o segredo do sucesso está no cumprimento da vontade de Deus. Mas, em último lugar, eu gostaria de dizer nessa tarde que nós precisamos usar a palavra de Deus como ela é, porque só assim é que chegaremos a um destino de salvação. O salmista, ele descreve a vida do ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que não tem prazer nas coisas de Deus. Versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aí o versículo 6 nos diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho daquele que teme a Deus, o caminho daquele que tem prazer nas coisas de Deus, o caminho daquele que usa a Bíblia como ela é, como palavra de Deus. Final do versículo 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio perece, mas o caminho do justo é guardado, é abençoado, é conhecido pelo nosso Deus. O final do caminho daquele que vive de acordo com a vontade de Deus é caminho de salvação, é caminho de eternidade na presença do próprio Deus. O que a palavra de Deus significa para nós? Qual o apreço que damos a ela? Há pessoas que se orgulham de dizer: olha, eu tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Mas será que realmente nós apreciamos a Bíblia, apreciamos as Escrituras Sagradas como convém? Que efeito prático a palavra de Deus tem tido na nossa vida? Será que nós temos guardado essa palavra no nosso coração? Para guardá-la é necessário meditá-la, é necessário parar para conhecê-la, é necessário ponderar naquilo que ela nos diz. É assim que nós vamos conhecer a vontade de Deus, é assim que nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. E vivendo de acordo com a vontade de Deus, nós seremos bem-sucedidos. E sendo bem-sucedidos no destino final,
que é um destino de salvação na presença do nosso Deus. É por meio da Bíblia que nós conhecemos o único meio de salvação, que é Jesus. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, é o único que nos leva até Deus, é o único que nos leva até ao Pai. Alguém já disse que a Bíblia fechada é um livro. Não tem nenhuma mística na Bíblia em si mesma, como livro, mas a Bíblia aberta é literalmente a voz de Deus. Num tempo de tanta preocupação, num tempo de tanto temor, num tempo de tanta ansiedade, nós precisamos apreciar a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela, nós precisamos ter prazer nela, porque só assim é que nós vamos conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. Só assim é que seremos bem-sucedidos. Só assim é que chegaremos a um destino de salvação, o destino que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus nos abençoe, que nós possamos apreciar a palavra de Deus, que nós possamos ter prazer nela, que nós possamos meditar nela, na certeza que Deus tem muito para nos conceder na presença dele. Que Deus assim nos abençoe. Hora do Salvador. Vamos cantar mais um cântico em louvor, em adoração ao nome do nosso Deus. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, coração se explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que o mundo não te deu,
abençoe, que Deus, em sua infinita graça, cuide de nós e que realmente o nosso prazer esteja na presença dele. Vamos orar. Que Deus realmente nos conceda a bênção dele, por meio de uma vida de piedade, por meio de uma vida de prazer, de meditação na palavra dele. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso, te louvamos pela bênção de podermos ser servos do Senhor. Te louvamos pela bênção de termos a Tua palavra em nossas mãos, de poder meditar nela, de poder conhecer a Tua vontade por meio dela e por meio da prática desta vontade do Senhor, ser bem-sucedidos. Ter a esperança de um final, de uma caminhada de salvação na presença do Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra, onde cada servo do Senhor estiver, que seja abençoado, que seja guiado, que seja amparado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo, Deus, diante dessa pandemia que nos tem assolado. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pandemia está debaixo, ó Deus, da vontade do Senhor. Mas, ó Deus, é fato que ela tem revelado, ó Deus, a maldade do ser humano. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, tenhas misericórdia de nós. Abençoa aqueles que estão num leito de hospital, aqueles que se acham acometidos, ó Deus, dessa enfermidade em tratamento em casa. Em nome de Jesus, Deus, tenhas misericórdia de cada um. Ó Deus, abençoa, ó Deus, as vacinas que têm sido aplicadas. Providencia, ó Deus, os insumos para que mais vacinas sejam aplicadas e mais pessoas sejam imunizadas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja a ser glorificado. Ó Deus, que por meio, ó Deus, dessa pandemia, o Teu nome seja glorificado, a Tua obra seja avivada. Ó Deus, e que realmente nada impeça a nossa comunhão com o Senhor. É a nossa oração, é a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a nos abençoar, que Deus continue a nos fortalecer. Continuamos à disposição para dúvidas, para aconselhamentos, para orações. Fique à vontade de fazer contato conosco. Os telefones são o 34 99886 8062, que é o WhatsApp, e o 35 98714 1535, que é o nosso contato pessoal. Que Deus abençoe a todos, em especial nós abraçamos a Gersonita, lá em Estrela do Sul, membro da Igreja Presbiteriana de lá. Que Deus te abençoe poderosamente, Gersonita, com toda a sua família, com toda a amada igreja aí em Estrela do Sul. Um abraço para o meu irmão Fabrício, que esta semana completa mais um ano de vida, ali no Centenário, no município de Mutum. Nós louvamos a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja desta semana, que completaram mais um ano de vida. O Júlio, Deus te abençoe, Júlio, a Renata, a Cileide, Deus abençoe estas servas do Senhor, e o Mateuzinho, que fez mais um ano de vida ontem. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. E se Deus quiser, no domingo que vem, nós nos reuniremos presencialmente novamente aqui na Igreja da Palmeia, de onde nós gravamos essa meditação nesta hora. Um abraço e até um próximo encontro, se Deus assim, em sua infinita graça, nos permitir. Amém.